E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Eu gostaria que cada pessoa que está aqui, indiferente da igreja que pertence, fechasse os seus olhos, inclinasse sua cabeça e pensasse no sangue de Jesus Cristo, vertido lá no Calvário. Cada pessoa, seja católico, espírita, protestante, seja quem for, feche os seus olhos. Procura ver se você pode sentir-se debaixo do sangue de Jesus. Feche seus olhos e cada um vê se consegue, em pensamento, pela fé, sentir-se debaixo do sangue de Jesus Cristo, como que sendo lavado pelo sangue de Jesus. Cada pecado que nós cometemos foi uma sangria que fizemos em Cristo Jesus. Cada pecado que cometemos foi uma bofetada que demos no rosto de Cristo. Cada pecado que cometemos foi uma cuspida no rosto do Senhor. Cada pecado que cometemos foi uma espada traspassando sua alma. Mas feliz aquele que, ao traspassar a Cristo, o seu sangue jorrou sobre si. O seu sangue caiu sobre você e lavou a sua alma. Você não tem mais desejo de pecar. Aleluia. Senhor, eu não tenho desejo de pecar. Ainda há concupiscências na minha carne, tentações. Sabemos que a carne e o sangue não herdam o reino dos céus. Mas eu não desejo pecar. Eu não desejo ser descaridoso, bruto, responder sem caridade. Eu não desejo ser nervoso, temperamental, ciumento, mentiroso, nem coisa alguma assim. Eu não desejo cobiçar-se. Eu não desejo roubar, prostituir. Isso não está no meu coração. Porquanto eu sinto que sou lavado pelo sangue de Jesus. Cada um da congregação também pode dizer assim para Jesus? Aleluia. Estamos numa perfeita ordem para recebermos de Deus o sacrifício do Senhor sobre nós. Abraão botou a lenha em ordem, pôs o seu filho sobre o altar, cuja lenha estava em ordem, e foi em total obediência à palavra do Senhor sacrificar seu filho. Mas Deus para si cordeiro proveu. Deus proveu aquele que morreu em nosso lugar. Seu Filho amado Jesus Cristo, o próprio Deus nos comprando com o seu sangue. Deixa todos os pensamentos vulgares serem aniquilados nesta noite. Todos os pensamentos ridículos, mágoas no coração, ódio, reservas. Tira aquela mulher de sua mente, tira aquele homem de sua mente e vença pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus Cristo. Pode ser uma noite tremenda, de uma tremenda vitória, quando nós escolhemos a estrada estreita, nos ligamos ao Senhor por esse divino amor que inspira todo desejo puro e santo em nossos corações. Desejos incompatíveis com os desejos malignos, impuros da carne.
Há um soldado dentro de você. Há uma alma que veio dos céus. E é um atributo de Deus. É uma fagulha de Deus. O suficiente para vencer todo Satanás, todos os demônios. Em nome de Jesus Cristo, toma fé em sua palavra e no sangue de Jesus. Quem não tem fé no sangue de Jesus não pode vencer coisa alguma. Se você está aqui para vencer alguma enfermidade, algum mal, pecado na sua vida, demônios, opressões, vícios, sabendo, se você não tem fé no sangue de Jesus, revelação do sangue, você não pode vencer coisa alguma. Em nome de Jesus, deixa, irmã, seu coração preparado. Seja um instrumento de bênção nesse culto. Lá no berçário, lá fora, no átrio, aqui dentro, seja um instrumento de bênção. Ajuda-nos a vencer pelos derrotados, pelos que estão sendo vencidos. Ajuda-nos nesse instante, dando todo respeito ao Senhor, toda reverência. Entra em espírito de culto. Guarda-te debaixo do sangue do Senhor, em nome de Jesus. Pessoa que sabe se guardar debaixo do sangue de Jesus, ela vence todo espírito do inferno. O espírito de adultério vem sobre ela, mas ela o vence. Ela não pode ser vencida, porque o vencedor está nela. E assim por diante. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Tem alguém no nosso meio que tem chorado pela salvação, deseja ser salvo, e que nesse instante, durante esse culto, depois que tem entrado aqui, já aprendeu essa grande vitória de crer no sangue de Jesus? Foi revelado a si o poder do sangue de Jesus Cristo de apagar os pecados? Tem alguma pessoa que tem chorado pela sua salvação e não quer levar a vida de pecado que tem levado? Quer mudar de vida? Sente no seu coração aquele desejo ardente de ser salva. Tem alguém assim? Se tem, enquanto nós cantamos o corinho com os olhos fechados, vem à frente. A congregação tem muita pressa para abrir os olhos. Não sei porquê. Muita pressa, não é? De abrir os olhos. Continue em oração. Há alguém que ainda não foi batizado em nome de Jesus Cristo? Algum visitante que tem esse desejo ardente no seu coração, tem chorado pela salvação e deseja uma oportunidade como esta? Vem aqui na frente e nós iremos orar por você. Graça do Senhor, que a um infeliz salvou.
tu Pai bendito, aqui estão estas vidas preciosas aqui à frente. Naturalmente tem chorado pela sua salvação. Se essa irmã ainda não tinha sido salva, isto é, tomado conhecimento de sua salvação, que ela tenha hoje por revelação do Espírito Santo. Essa moça, senhora, ó Deus, que ela tenha nesse instante o conhecimento da morte de Jesus, por revelação do Espírito Santo. Esse ancião, esse senhor aqui na frente, possa ter também, por divina revelação, verdadeiro conhecimento de sua salvação, desde antes da fundação do mundo, pelo sacrifício do Cordeiro de Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, tu podes selar. Quem sabe está chegando aqui hoje a última pessoa que faltava. E logo seremos chamados para o poder da ressurreição. Entraremos naquele poder evidente da terceira etapa e estaremos subindo ao encontro do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Amém. Amém. Podeis assentar-nos. Glória a Deus. Se vocês desejam assim, vocês poderão ser batizados em nome de Jesus Cristo. Vocês que choravam pela sua salvação. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até a morte. Parece que nós começamos de trás para frente, mas eu creio que está em perfeita ordem do Espírito. Nós vamos perguntar inicialmente quais foram estes que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram suas vidas até a morte. Quais foram eles? A Bíblia não diz que foram os batistas, foram os presbiterianos, os assembleianos. Não tem nenhum nome dessas religiões na Bíblia Sagrada. Quando nós pregamos o profeta desta era para o povo, muitos denominacionais alegam que não existe esse nome na Bíblia. William Branham. Bom, não existia também o nome de João Batista na Bíblia. No Velho Testamento não existe o nome de João Batista. Se eles vivessem no tempo de João Batista, eles fariam a mesma pergunta. Mas eu pergunto, existe nome batista, presbiteriano, Assembleia de Deus e outras coisas como denominação na Bíblia Sagrada? Existe o nome Trindade na Bíblia? Não existem esses nomes na Bíblia. No entanto, eles se agarram neles como entre a vida e a morte. Agora, a Bíblia não está dizendo que foram os denominacionais que deram suas vidas, que venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho de sua palavra. Eu não quero dizer que Apocalipse 12 está se referindo totalmente à noiva de Jesus Cristo, ou se refere àqueles que darão suas vidas na grande tribulação. Mas eu quero afirmar categoricamente que tanto a noiva como aqueles que serão salvos só poderão vencer pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho de sua palavra. Agora, vencer o quê? Um cigarrinho? Um golinho de cachaça? Vencer o quê? A cobiça nos olhos, que não pode ver uma mulher, já está cobiçando-a no coração? Não pode ver um homem, está com ele na sua mente? Eles venceram o autor de todos esses atributos do pecado. O dragão, a serpente, o diabo, portanto. Porque fumar, beber e estas coisas não são propriamente o pecado. Essas coisas são atributos do pecado. O pecado propriamente dito
é incredulidade na palavra de Deus. Antes de descrer na palavra de Deus, o homem não pode fumar, não pode beber, não pode prostituir, nem fazer coisa alguma que o manche diante de Deus. Então devemos andar neste caminho com bastante segurança, cada um analisando as coisas, para que no fim deste culto todos possam saber o que é vencer pelo sangue de Jesus. O que é estar debaixo do sangue de Jesus. Nenhuma igreja te porá debaixo do sangue de Jesus. Se nenhuma igreja tem condição de pôr a quem quer que seja debaixo do sangue de Jesus Cristo, fique sabendo, nenhuma igreja então poderá salvar a quem quer que seja. Somente Jesus, somente o Espírito Santo pode salvar. Você pode dizer, mas isso todo mundo sabe. Justamente quando o Espírito Santo vem e vivifica isto que todo mundo sabe no seu coração, é que você vence. Porque o mundo sabe, mas isso não é vivificado. Sabe para a condenação e não para a salvação. Todo mundo religioso sabe que Jesus Cristo salva, mas exclusivamente para a sua condenação. Agora, quando o Espírito Santo vem e revela esse Salvador a você, então esse conhecimento seu é para a salvação. Aleluia! Se tem descido esse conhecimento no seu coração, você tem vencido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Nenhuma mulher poderia cortar seu cabelo antes de descrer na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que ela não deve cortar seu cabelo, que é uma desonra para ela. A palavra de Deus diz que ela deve se vestir honestamente. A palavra de Deus diz que não deve existir traje de homem na mulher. Agora, nenhuma mulher poria essas vestes sem que antes descresse na palavra de Deus. Agora, para crer na palavra de Deus, ela tem que vencer o dragão, o pai da incredulidade. Porque essa serpente sempre procura invalidar a palavra de Deus na mente da pessoa e dizer que isso não faz mal e que não tem importância. Foi isso que a serpente fez lá no Éden, quando tirou a Eva de toda a segurança da palavra. Como pode uma mulher deixar toda a segurança do lar, desonrar o nome que um homem deu a ela, deixar o seu lar, a segurança do lar, o teto que lhe cobre, a mesa que lhe dá o alimento? Como pode isso acontecer? Isso jamais poderia acontecer se um dia a serpente não tivesse conseguido atirar Eva da maior segurança que uma mulher poderia ter aqui na terra. A serpente tirou a Eva da segurança que todo o poder do mundo não pode dar a quem quer que seja aqui na terra. Tirou-a da palavra. Antes de Satanás lhe tirar da palavra, ele não pode te levar a fazer uma injustiça com o seu lar. Antes de Satanás lhe tirar da palavra, ele não pode levar ninguém a um crime, a um vício ou qualquer outra coisa. E ele teve que fazer isso um dia. Isso começou lá no Éden. Todos perderam a segurança. Bem mais tarde, no Salmo 91, Davi, com experiência própria, e quando esteve sob total orientação de Deus, no abrigo do Senhor, ele venceu Golias, venceu o leão, venceu o urso, venceu tudo. Mas quando ele saiu um pouco fora, ele caiu em adultério. Matou um homem fiel por causa daquele adultério, por causa daquela mulher.
Então, com experiência própria, eu não sei o que se passava pela alma dele, mas com experiência própria mesmo, ele exclamou: todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Não há maior descanso, não há maior segurança do que estar em Cristo. Mas toda a segurança foi de água abaixo. Todo abrigo foi de água abaixo. Toda obrigação de Deus para com Eva e Adão, Deus ficou descompromissado com eles assim que eles desobedeceram sua palavra. Deus não tem compromisso com nenhuma pessoa que desobedece sua palavra. Mas como essa segurança poderia ser retornada, devolvida a nós? Em Apocalipse 5, a palavra nos mostra que João chorava com angústia na alma, com desespero tremendo, porque ninguém podia nem sequer olhar para o livro da redenção. Naquele livro estava tudo que Adão perdeu. Naquele livro estava toda a redenção, todo o controle da terra. Naquele livro estava todo o preço. Mas ninguém podia nem sequer olhar para aquilo. E ele então começou a chorar, numa angústia tremenda, num desespero horrível. Quando um ancião veio lhe consolar, disse: João, não chores. O leão da tribo de Judá venceu. Ele vai abrir o livro. Quando João olhou para ver o leão da tribo de Judá, quem é o leão da tribo de Judá? Ele não viu um leão, ele viu um cordeiro sangrento. Ele viu um cordeiro derramando sangue. E o que ele viu explicava tudo. Sem aquele cordeiro derramar o seu sangue, aquele livro não poderia ser aberto. Aquele cordeiro tinha 7 pontas, 7 olhos, e ele era sangrento. Para aqueles que conhecem a mensagem das 7 eras, vê aí o retrato exato, o quadro completo das 7 eras da igreja. Esse sacrifício do cordeiro sobre a igreja durante os seus 7 períodos. E havia ali 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Que quer dizer, cada um um anjo que Deus tem enviado. Ele enviou o último agora, Elias, William Marion Branham, com a mensagem da restauração total, pela qual nós havemos de vencer. Temos vencido. Irmãos, antes da pessoa ter a certeza de que tem vencido os seus pecados pelo sangue do Cordeiro, nada pode acontecer. Vejamos aqui a mensagem União Invisível da Noiva, parágrafo 177, se referindo ao pecado, se referindo àqueles que viveram no pecado, em toda sorte de imundície. Então ele disse: como veio você a fazer isto? Foste enganado por teu primeiro matrimônio. A tua adúltera mulher, Eva, não é culpa tua. Por meio de teu nascimento natural, vens conforme a Eva, a qual cometeu adultério. Essa é a razão pela qual nasceste adúltera. Para começar, és um pecador. Isso é certo.
foste enganado nisso. Não é culpa tua. Tu nunca o fizeste, porque esse pequeno germen que estava em ti havia de ser tu antes da fundação do mundo. Deus pôs teu nome no livro da vida do Cordeiro. Na mensagem, o quarto selo, parágrafo 67, ele diz: temos tido símbolos em várias provas, e às vezes com bons resultados. Porém, sabemos que a coisa tem progredido. Agora, nos últimos dias, podemos olhar para trás e ver onde tem estado. E sabemos que isto deve suceder ao fim das eras da igreja e imediatamente antes do rapto. Eu não entendo como podem imaginar que a noiva passará pela tribulação. Por que tem que passar pela tribulação quando não tem nenhum só pecado? Agora, a igreja sim passará pela tribulação. Porém, aqui estamos falando da noiva. A noiva não tem nenhum pecado contra ela. Ela tem sido branqueada e não lhe resta nem o cheiro do pecado. A noiva é perfeita diante de Deus. A noiva não necessita da tribulação para purificá-la. A noiva é purificada pelo sangue de Jesus Cristo. Aí volta então aquela segurança absoluta. Isso é vencer pelo sangue do Cordeiro. Eu não posso, de maneira alguma, com minhas palavras, fazer com que todas as pessoas vençam pelo sangue do Cordeiro. Somente o Espírito de Deus pode tomar estas palavras e vivificá-las em seus corações, e cada pessoa chegar a dar tanto valor na revelação do sangue. E quando a pessoa conhece, por revelação divina, o valor do sangue de Jesus, nenhum pecado pode barrá-la. Não existe barreira diante dela. Não há pecado que possa barrá-la. Porque nenhum pecado pode ficar imputado sobre ela. Mas quem poderá fazer isto? Somente aqueles a quem o Espírito Santo revela. Quando você vem e confessa um pecado, eu te digo, irmã e irmão, você faça aquilo. Tenha a revelação do seu perdão. Receba de Deus, antes de tomar a comunhão, a certeza de seu perdão, de que isto que você cometeu está aniquilado, está apagado. Agora, somente a revelação divina, no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus, poderá levar você a vencer aquele mal, aquele dardo. Antes nós estávamos no pecado. Nós não resistimos ao pecado. Nós corrimos atrás do pecado. Estávamos satisfeitos com o pecado. E tínhamos prazer com o pecado. E gostávamos do pecado. Essas pessoas que estão andando aí no mundo, fumando, bebendo, prostituindo, elas gostam disso. Elas têm prazer naquilo, e diz o profeta: como você vai poder condenar aquela pessoa se aquilo é o único lenitivo que ela tem? Ela não experimentou uma coisa melhor. Ela não experimentou uma coisa melhor do que cinema, do que televisão. Não se pode viver sem televisão. Quantos heróis da fé, a igreja primitiva, foi exilada e não morreu de melancolia. Mas é que elas não experimentaram em suas almas o que é de melhor. Não experimentaram com experiência na alma o que é de melhor. Elas não encontraram uma coisa melhor do que o cigarro. Não encontraram uma coisa melhor do que futebol, do que loterias, do que modas. Não encontraram uma coisa melhor do que essas coisas. Mas o dia que ela encontra uma coisa melhor, não precisa ninguém impor.
ela não vai mais lá. Por que você não foi mais lá? Porque eu achei uma coisa melhor. E não há coisa melhor do que Jesus. Não há coisa melhor do que sua palavra. Não há coisa que adverte, que consola mais. O ministério do Espírito Santo na terra é consolar. Ele é chamado o Consolador, o Paráclito Divino, o advogado de Deus ao lado da nossa alma ali, nos consolando, nos advogando, nos inspirando as coisas santas e puras e revelando o sacrifício de Deus a nós. Constantemente, ai de mim, se eu não tivesse o sangue nesta hora sobre mim, eu estaria morto. Estaria fulminado nesse instante. Oh, que ministério tremendo! Como posso eu trocar o ministério do Espírito Santo, o consolo do Espírito Santo, pelo consolo que Satanás procura dar para as moças, para os moços, para os homens, para os lares, para as crianças? Você sabe por que o filho foi salvo lá no Egito? Foi pelo sangue do Cordeiro. Quando o anjo negro visitaria naquela noite escura e tremenda, noite de lágrimas e desespero e angústia e de gritos sem consolo, a casa do israelita que creu na palavra do profeta e matou o cordeiro, que expôs o sinal nos umbrais da sua porta, estava em paz. Papai, como sabes tu que o anjo não vai me matar? Meu filho, papai expôs o sinal. Como sabes tu? Que diversão trouxeste, papai, para me segurar em casa? Onde está o domínio, o espiaço desses homens? Para segurar filhos em casa tem que trazer o diabo para dentro de casa. Como se pode vencer pelo sangue do Cordeiro? Ali estava um pai destemido, corajoso, de hombridade, um bordão na mão, seus pés calçados, uma sandália, tipo de quem, como disse, eu não sou daqui. Se for preciso andar a noite toda, eu ando. Eu andarei. Mas minha casa não será invadida por um espírito corrupto de mãe corrompida. Pai corrompido. Parentes pervertidos. Nem de coisa alguma. Estava ali assim, dizendo, não tenho nada a perder aqui, se não obedecer. As sandálias dos pés queria dizer assim, eu sou peregrino aqui. Sou estrangeiro aqui. Estou disposto a andar com minha família, sob o assim diz o Senhor. Lá mais tarde Josué disse, eu e minha casa serviremos o Senhor. Tem que haver espinhaço, coragem. Vencer pelo sangue do Cordeiro. Aqui, irmãos, pelo sangue do Cordeiro, você tem o selo no seu coração. O diabo e todas as acusadoras do mundo podem conhecer seu passado e lançá-lo no seu rosto. Mas o Espírito Santo testifica, nunca fizeste isso. Nunca fostes uma prostituta. Nunca, você nunca foi. Essa revelação desceu ao seu coração. E aquilo foi aniquilado pela fé no sangue do Cordeiro. Você, que não é a carne nem o sangue, a sua alma, nunca fez aquilo. Amém. Então está aqui agora. Quando você olha para o passado,
Você vence pelo sangue do Cordeiro. E agora esse Cordeiro vem, e o livro que João não podia nem olhar, ninguém podia olhar, não tinha nenhum papa, nenhum bispo, nenhum pastor, nenhum reverendo, nem seu superintendente, nem presidente, nem coisa alguma, podia olhar naquele livro. Então agora João, que é um tipo da noiva, pôde comer aquele livro. Ele viu o Cordeiro sangrento. O Cordeiro sangrento abriu os selos, abriu o livro, e agora ele comeu o livro. Porque o que você come, então, o seu organismo estando normal, extrai todas as vitaminas daquilo, e aquilo às vezes que era um bicho, que era uma planta, passa a ser vida em você, passa a ser você. E aquilo que era um livro, passa a ser você. Quando você come este livro, pelo Espírito Santo, então isso passa a ser você. E o profeta diz, essa noiva é a palavra. Chega a ser a palavra, porque a palavra está nela. Então, vejam, que quadro profundo e tremendo. Passado, perdido, ladrão, viciado, adúltera. Um dia, o Espírito Santo veio e te revelou o sacrifício de Jesus, e você venceu todo aquele passado. O sangue de Jesus Cristo, como um cloro, fez retornar todo aquele pecado para a sua fonte de origem, que é Satanás. E desde então Deus vem te dar uma arma. Esta arma é a palavra. Ninguém pode vencer pela palavra antes de vencer pelo sangue. A palavra é dada àquele que vence pelo sangue. Vencendo pelo sangue, ele vem e te entrega a palavra. E o profeta diz assim, a melhor coisa que Deus tinha para dar para os seus filhos era a sua palavra. E ele veio e deu a sua palavra. Aleluias! Agora está escrito a respeito daqueles que já venceram e que chegaram na glória, vestidos de branco, vestidos de núpcias, e que têm deixado toda a lágrima para trás, têm deixado tudo para trás, não amaram as suas próprias vidas, renunciaram-se a si mesmo. Por isso uma porção dos céus o aguarda. Deus tem lhes dado, minhas irmãs, meus irmãos, o melhor que ele tinha. Tem lhes dado, moças e moços, o melhor que ele possui, a sua palavra. A sua palavra. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram suas vidas até a morte. Glórias a Deus. Então, pelo sangue do Cordeiro, ele nos traz a condição de usarmos sua palavra. Ele diz assim, eu desejo lhe mostrar algo para lhe mostrar que se você vive através da Bíblia, Deus viverá através de você. E se o seu espírito discorda com o que Deus disse, então você não está vivendo através da Bíblia. Você vê, quando essa mulher corta o cabelo, o espírito dela está discordando com a palavra de Deus. Eu estou falando, mas se tem alguma pessoa aqui nessa condição, arrependa-se, não faça isso mais, Deus te perdoa e pronto. Você segue adiante como uma filha de Deus. Eu não estou aqui para te condenar. Esse é um aviso apenas de Deus, para você se arrepender. Agora, se você segue adiante, isso mostra que o seu espírito discorda com o que Deus disse. Você não aceita e segue adiante e procura uma religião que facilita tudo isso. Não é certo? Mas veja de quem você aprendeu isso. Foi de Maria? Não. Foi de Santa Ana? Não.
Foi das santas mulheres? Não foi. Você aprendeu isso de Jezabel. Com quem essas mulheres aprenderam a se pintar? Foi com Maria? Não. Foi com Jezabel. Qual foi o fim de Jezabel? Os cães comendo sua carne. O que essas moças, essas mulheres, esses homens têm aprendido é de Deus? Eles não querem aprender de Paulo, porque Paulo disse assim: eu vos ensinei o que eu recebi do Senhor. O que eu recebi do Senhor, que é a palavra. Vocês são salvos? O que você é? Sou assembleiano, sou pentecostal, sou isto. Bom, então você é salvo? Sou. Então uma palavra. Uma prova que você é salvo, você recebe a mensagem, recebe a palavra, porque a palavra é a arma do Espírito. Veja o que está escrito sobre essa armadura de Deus. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se o seu lar não é um lugar celestial, então ele é um lugar infernal. E por isso as coisas do inferno estão lá dentro. Tem que vencer o diabo ou não tem? Você não tem que lutar contra a carne e o sangue. Vejam, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, ó soldado, para lutar, para vencer, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do maligno, todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. A arma que o cristão usa para vencer a Satanás é a palavra de Deus. Aliás, é a única que Satanás respeita. É a única. Irmão Branham foi levado num desafio tremendo na feitiçaria. E lá um médium espírita fez com que uma mesa flutuasse até, e alguma coisa aparecesse ali, uma pena, uma caneta escrevendo e tudo mais. E junto dele, numa cadeira posta, veio um casaco no ar assim, se assentou perto dele. Só aquele casaco. Uma feitiçaria tremenda. E aquela mesa flutuando no ar ali. E ele dizia que era Jesus, aquele demônio ali dizendo que é Jesus. De repente o irmão Branham expulsou aquilo em nome da Trindade. Nada aconteceu. A feitiçaria continuou. Mas de repente o irmão Branham foi e expulsou aquilo em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Então ele saiu dizendo: eu não sou Jesus mesmo, não sou Jesus não. E a mesa caiu. Caiu no seu lugar ali, não pôde flutuar mais. Por quê? O que estava no profeta é maior do que o que estava no médium. Agora a Bíblia diz: o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Precisaríamos de uma sacudida em determinados instantes para acordarmos e despertarmos em relação ao Deus que temos, a arma que temos. Porventura não começamos a cochear e a cedermos daqui e cedermos dali? Porventura não estamos esquecendo que o nosso Deus cura? Certos momentos não vêm à nossa mente,
fica assim um pouco vaga e esquecemos que o nosso Deus liberta. Que Ele pode retornar aquele domínio sobre o pecado. Lisquem-se. Se você vive através da Bíblia, Deus viverá através de você. E se o seu espírito discorda com o que Deus disse, então você não está vivendo através da Bíblia. Se você não está vivendo através da Bíblia, você vai ser aquele crente de altas e baixas. Hoje muito bonzinho, hoje chorando no altar, amanhã ali nas fronteiras, revoltado. Hoje você olha para sua esposa e sente um amor profundo por ela e indiferente de carne. E reconhece que ela é mãe de seus filhos e que você não está sendo nem homem com ela. Quanto mais cristão. De repente, amanhã, algo vem no seu ouvido, como diz o profeta aqui. Ele diz assim: algo vem no seu ouvido. Ele diz aqui: Deus nos fala, então dizemos: bom, faremos um esforço para ver se podemos viver esta vida. De repente alguém lhe estorva ou lhe fala mal, você deixa o fuxico entrar na sua casa para desgraçar a sua vida. De repente alguém lhe estorva ou lhe fala mal, e então isso é o diabo. Isso é o diabo. Você tem que saber que tudo que vem contrariar a sua paz e sua perfeita relação com sua família, seu perfeito domínio do lar sem nenhum legalismo, sendo a cabeça natural, como você tem a cabeça no seu corpo não discute, sua cabeça não vive lutando para ser a cabeça do seu corpo, assim é o verdadeiro lar cristão. Tudo que vem contrariar essa harmonia é o diabo. E se é o diabo, ele tem que ser resistido. Se é de Deus, você aceita. Mas se é do diabo, você diz não. Pode vir através de quem quer que seja. Pode ser através de mãe, de pai, de filho, de seja de quem for. Não! Isso é o diabo, minha mãe. Se Jesus disse para Pedro naquela hora: para trás de mim, Satanás, quando é que um cristão teria poder e ousadia para dizer a um instrumento sanguíneo o mesmo que Jesus disse? Quando aquilo está sendo usado por Satanás: para trás de mim, Satanás, você quer me destruir. Se você luta pela verdade com a verdade, você vencerá. Você não pode lutar pela verdade com a mentira, porque a mentira nunca pode ser defesa da verdade. A verdade só aceita uma luta por si através de verdade, através da verdade. E quem usa a verdade vence. Amém. A verdade vence. Na oração, eu acuso esta geração por crucificar novamente o Filho de Deus. O profeta disse: agora com nossos rostos inclinados, cantemos este hino enquanto continuamos orando. Jesus pagou tudo. Tudo devo a Ele. Pensem, o pecado tem deixado uma mancha carmesim. Ele a lavou, deixando-a com a neve. Você deve compreender, guardar a síntese da mensagem. Lavado e redimido no sangue, vencendo todo o pecado pelo sangue de Jesus, e agora Ele vem te dar a palavra. A palavra para você, então, resistir a Satanás. Você agora não é apenas um elemento alvo de salvação, você já foi salvo. Você agora é um soldado, é um lutador, uma lutadora. Deus te trata agora como
um membro do seu exército, dos exércitos celestiais, armado com a armadura divina. Ele te capacitou para lutar, ele te equipou. E um homem tirando a medida para um terno que um irmão daqui da igreja me trouxe. Ele disse: seu terno parece muito quente, e lhe trouxe um fresco. E eu fui para levá-lo a cortar, e ele disse, o alfaiate disse para o irmão Branham: seu ombro direito está caindo. Você deve ter carregado uma carga pesada algum dia. Eu pensei, sim, eu carreguei uma carga muito pesada, de pecado, mas Jesus pagou tudo. Eu carreguei uma carga pesada, de pecado, mas Jesus pagou tudo. Aleluia! Glória a Deus, irmão. O ombro do ombro caindo já. Você deve ter carregado uma carga pesada. Sim, carreguei. De pecado. Mas Jesus pagou tudo. Se no meu corpo ficou alguma marca, isso só me faz lembrar que Jesus pagou tudo. Só me faz lembrar do sangue, do sacrifício, não derrotar a mim mesmo com o meu passado. Uma vez confessado a quem eu devia, e posto sob o sangue do Cordeiro, isto não está mais sobre mim, ainda que eu carregue consequências no físico. Como Nelly disse para o profeta, vive, o pecado, o mundo marca a gente. Ela tinha sido uma moça dançarina e carregava a marca do pecado no seu corpo. Ela queria ter sido como mocinhas. Muitas de vocês não estão sabendo gozar dessa oportunidade. Ela desejou ser como a Irene, como a Esperança, que nunca tinha dançado nem ido para lugares imundos. Ela diz: o mundo marca a gente. Agora ele estava com o ombro caído. É o peso do pecado, se referindo à idade. O pecado veio lá do Éden, então ele estava desgastado. Isso é o pecado que fez isso. Se não fosse o pecado, nenhum homem cairia esses ombros, ficaria velho. Tá certo? Mas Jesus carregou tudo. Então você se põe nessa posição agora. Eu não sei se todos estão guardando desde o princípio. Estar debaixo do sangue e vencer pelo sangue. Você se põe nessa posição. Mas Jesus pagou tudo. Então agora eu posso fazer uso de sua palavra. E eu pensei, sim, uma carga de pecado, mas Jesus pagou tudo. Escutem enquanto cantamos. Jesus pagou tudo. Então tudo, minha vida, devo a Ele. Que tem feito o pecado tem deixado uma mancha carmesim. Ele a lavou, deixando-a como a neve. Aleluia. Glória a Deus. Todos podem dizer: Jesus pagou tudo. Então tudo, minha vida, devo a Ele. Que tem feito o pecado? O pecado tem deixado uma mancha carmesim. Ele a lavou, deixando-a como a neve. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. Deus, sê misericordioso a nós nesse tempo de profunda meditação. Deixa que a palavra remova fundo em nosso coração, Senhor. Permita que o povo, ainda que se faça tarde para comer, mas, Senhor, isto é mais que carne, isto é vida. Tu disseste: minha palavra é carne. E nisto é que nossas almas famintas estão festejando, comendo a palavra. Agora tomamos-nos, Senhor. Molda-nos, ou toma-nos, Senhor. Molda-nos. Senhor, toma-me
a mim com eles. Eu quero ir com eles. Eu vou ao Calvário agora por fé, Senhor. Eu fiz mal. Muitas vezes aqui recentemente eu ia deixar de pregar. As pessoas não me ouviam. Eles continuavam fazendo a mesma coisa. E eu me desanimei. Fabriquei um complexo. Oh, Deus, alguns domingos atrás, quando tu me deste aquele sinal ali fora, e lendo a Bíblia e vendo quando tu disseste a Moisés como foi aquele sonho, que ali também havia uma montanha que seria um sinal para ele. E então, justamente ao final disso, saber que eu havia deixado um montão de gente enferma, um ministério, não somente o profético, mas o ensino da palavra, e orando pelos enfermos. Tu deixaste que um homem caísse morto aqui no piso, logo trouxeste a vida para a confirmação de que era a verdade. Tu sempre confirmas tua palavra. Agora, Senhor, confirme-o agora mesmo enquanto estou ante teu trono. Toma cada uma dessas pessoas, Senhor. Toma o mundo fora de nós. Toma a mim, Senhor, enquanto estamos em tua presença. Toma a tua palavra. Penetra em nossos corações a tua palavra. Deus, tira o mundo e os cuidados do mundo fora de nós agora mesmo. Permita que sejamos cristãos consagrados. Ó Deus, que sejamos amáveis, bondosos e dóceis, levando os frutos do Espírito. O farás, Senhor. Estamos ante teu trono. O pecado tem deixado uma mancha carmesim em cada um de nós, mas teu sangue pode absolvê-la, Senhor, e fazê-la branca como a neve. Conceda-o, Senhor, enquanto estamos esperando por ti. Toma-nos, somos teus. Consagramos nossas vidas a ti, no nome de Jesus Cristo. Conceda-o a cada um de nós, Senhor. Amém. Amém. Aleluias. Fiquemos de pé, irmãos. Menos do que isso, quase 3.000 almas se compungiram seus corações e perguntaram: o que havemos de fazer, varões e irmãos? E Pedro respondeu pelos apóstolos: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Amém. Você tem vencido pelo sangue do Cordeiro? Então faça uso da palavra. Se ainda não tem vencido o pecado e seus atributos, tenha fé, busque a revelação do sangue. E quando Satanás depois vem lhe oferecer, ainda que seja o mundo todo, não apenas um cigarrinho, não apenas um programa de televisão, mas o mundo todo, você usa aquilo que Jesus usou. Está escrito, Satanás. Ele vem explorando a concupiscência da carne, soberba da vida, concupiscência dos olhos, mostrando o mundo, mostrando as coisas para a pessoa. Ele está usando a visão. A visão. Isso está na 4ª dimensão. Vocês se lembram perfeitamente. A luz, a matéria e o tempo, nós estamos nesta dimensão. Logo, a 4ª dimensão está sob o poder da ciência. São vozes que estão aqui em imagens. Então a ciência vem te dar um aparelho para pegar essas imagens na 4ª dimensão, para ouvir as vozes. E veja o que ela está enviando através dessa 4ª dimensão. O que você apanha através desses aparelhos. Então a sua visão entra em ação. E liga todo sentido que a ciência tem levado através da 4ª dimensão. Mas a sua visão está dominada. A sua visão está para a 6ª dimensão. Essas pessoas que morrem sob o domínio dessas dimensões, elas vão para a 5ª dimensão, que é como entre um pesadelo. Elas já vivem em pesadelos hoje. Elas não sabem onde vão, não tem segurança nenhuma. E a pessoa que morre sem Cristo, ela não chega nem lá nem volta. Fica aí num estado, isso é o inferno, num estado de pesadelo eterno, até o dia de juízo para ser condenado. Isso não é brincadeira. Isso é verdade. Mas na 6ª dimensão,
estão aqueles que chegaram lá, além da cortina do templo. Venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho de sua palavra. Aleluias! Vença hoje, irmão. O diabo quer te destruir. O diabo quer destruir. O diabo quer te colocar contra a sua mulher, contra seu marido, e quer desgraçar o seu lar. O irmão Branham disse, isso é o diabo. Às vezes você se põe a falar, é o diabo nela, vai ver em você. É o diabo nele, vai ver em você, ou nos dois. Tem que ser uma noite de vitória, pelo sangue do Cordeiro. Aleluias. Glória a Deus. Inclinemos nossas cabeças. Senhor, depois da sexta dimensão, nós teremos a sétima, onde está o Senhor. Na sexta temos o corpo celestial e logo teremos o corpo glorificado. Ajuda a todos vencerem tudo que essa visão, tudo que a ciência tem usado na quarta dimensão. O dragão perseguindo a mulher, perseguindo a igreja, perseguindo seus filhos, tentando matar o filho na mulher. Aí está um tipo perfeito, as pílulas fazendo isso e tudo mais. O dragão queria tomar o filho da mulher, o filho, Jesus de Maria, e hoje ele quer tomar Jesus da igreja. Ó Senhor, e dragão, você está vencido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Quem te venceu não foi um grande homem, não foi uma grande mulher. Foi justamente um pequeno Davi, com a pedra eterna, Jesus Cristo. Ó irmão, eu creio que você venceu o dragão nesta noite. Ele quer destruir, matar e roubar. O diabo não veio senão para matar, roubar e destruir. Ele te envolve em prosperidade, em demais coisas. E daqui a pouco você vê como está a sua vida, como está a sua casa, como está a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele quer te desanimar, ele te desanima com enfermidade. Você tem que saber que antes de existir uma enfermidade, o curador existia muito antes da fundação do mundo. Antes de existir o pecador, o Salvador já existia. Aleluia! Antes de existir uma criatura e uma criação, o Criador já existia há muito tempo. Aleluia! Glória a Deus. Toma Deus em sua palavra. Se desceu no seu coração a revelação do sangue, você vê que se depende de confessar, você confessa. E tudo está apagado pelo sangue do Cordeiro. E você começa uma nova vida. Toma a palavra agora e luta com a espada do Espírito. Vença o diabo. Faça como Davi. Mesmo que ele caia em terra, você não dê por entregue. Suba nele e corte o seu pescoço. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Desperte a sua fé na cura divina. Lembra-te que Deus é curador. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E Ele se põe a favor de todos quantos amam a sua palavra. Ele se põe a favor de todos quantos depositam fé na sua palavra. Jesus Cristo te cura agora. É pela sua palavra. É pelo poder da sua palavra. Vença agora. Você venceu o pecado pelo sangue, agora vença pela palavra. Pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Sai, Satanás! Sai! Todo espírito de dúvida. Oh Deus, põe tua mão sobre os teus filhos. Aleluia. Batiza com o Espírito Santo, ó Pai. Dá o selo desta fé na tua palavra. Cura as pessoas que vão usar essas peças de roupas.
e os pedidos de oração que estão no livro da oração, os pedidos escritos e verbais, em nome de Jesus Cristo, pelo teu poder. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Chama sua mulher, venha para o altar com ela. Chame seu filho, vem com ele para o altar. Chame sua mãe, chame aquele com quem você vê que o diabo está trabalhando entre si. Venha para o altar, venha para o altar, em nome de Jesus, e tome Deus em sua palavra, e cele sua vitória pelo sangue do Cordeiro. Vença, irmã, pelo sangue do Cordeiro. Derrama sua alma diante do Senhor, pelo poder da palavra. É uma noite de vitória. É muito simples, porém poderosa essa mensagem. Vença pelo sangue, Deus te dá a palavra. Venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da sua palavra. E eles chegaram até lá em cima. Aleluias. Se isso desce no seu coração e Deus te dá um marco, você venha para o altar. Venha para o altar, venha para os corredores. Chame sua mulher, chame seu marido. E lute nesta hora, derrame sua alma. Aleluias. Venha ao céu, chame sua filha, chame seu filho. E derrama a sua alma aqui agora. E volte vitoriosa com essa mocinha para casa. Vencendo o diabo em seu próprio terreno. Vença pelo sangue do Cordeiro. Se Deus faz descer alguma coisa no seu coração agora a respeito dessa vitória, você fará por si mesmo alguma coisa. Por alguém, por você mesmo, pelo seu filho, pelo seu marido. E a coisa é agora, é hora de vencer pelo sangue e pelo testemunho da palavra. Não um momento de emoção e de sensação, mas um momento de fé. Glórias ao Senhor. Glórias ao Filho de Deus. Glórias ao Senhor. Ó Pai bendito, eu me ponho de pé, com minhas mãos levantadas em favor desta congregação, em favor dessas pessoas que lutam pela fé na Tua palavra, maridos e mulheres, filhos e pais, mães e filhos. Oh Deus, dá essa vitória poderosa, pelo sangue do Cordeiro, pelo testemunho da palavra. Faça, ó Deus, descer em cada coração essa vitória tremenda do Espírito Santo, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Filho de Deus. Oh Espírito de morte, deixe ser irmão pelo sangue de Jesus Cristo e pelo poder da palavra. Todo espírito de contrariedade, todo espírito de confusão, todo espírito de erro e de dúvida, glória a Deus. Toma essas criancinhas das tuas mãos, Senhor. Tira o espírito da era deles. Amém. Dá o espírito de Cristo, ó Pai. O sangue do Cordeiro. O testemunho da palavra. Aleluias. Glórias ao Senhor. Aleluias. Vença, irmã. Se Deus deu alguma coisa para você nesse sentido, você sabe o que você veio fazer aqui. Derrame a sua alma como Ana fez. Amém. Aleluia. E o filho virá a você. Esse filho é Jesus. Esse filho é Jesus Cristo. É o filho que veio a Ana. É o filho que veio a Ana. É Jesus Cristo manifestando todos os ofícios de Deus. Rei, sacerdote, profeta. Aleluia. E juiz. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluias. Pai bendito, da cura. Oh Jesus, estamos pedindo o poder do Espírito, suplicando a graça da fé na Tua palavra. O melhor que o Senhor tinha, o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vitória a Deus já deu a mim. Eu sei, glória a Deus, já deu a mim. Eu sei, se eu andar em sua luz, só em Jesus
Aleluias. Diga para sua irmã, para o seu irmão: meu irmão, Deus já te deu vitória. Creia pelo sangue de Jesus. Creia na sua palavra. Vitória pelo sangue do Cordeiro. Aleluias. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Vencemos pelo sangue carmesim, que não deixou nenhuma mancha em mim e em você. Aleluias. Glórias ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Cante se você o ama. Cante de coração. Aleluia. Yeah.